paz esteja convosco. O Senhor toma assento em nosso meio, o Senhor está no nosso meio. Deus toma assento conosco. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 1. O tema que eu vou falar nessa noite é o Deus que realiza o impossível. O Deus que realiza o impossível. Baseado em Lucas capítulo 1, verso 26 ao 38, o nascimento de Jesus. Leitura essa já feita durante o culto, e eu estarei expondo o texto para os meus irmãos. Lemos juntos, pois, o verso 26 e 27. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. A partir desse texto, dessa leitura, nós estaremos falando sobre o Deus que realiza o impossível. É inegável que nós que vivemos no mundo ocidental, voltado para a América, continente americano, para a América Negra, a América voltada do Caribe, desse momento quente, desse momento de espontaneidade, e principalmente desse lado, desse Brasil nordestino, onde nós somos um pouco mais mais voluntário. Não somos tanto quanto o pessoal do sul do país. Uma coisa é certa, na cultura nordestina, na cultura nossa, é inegável a relevância que tem o Natal. Não apenas ligado à questão religiosa, mas a uma questão de concentração, de convergência da família. A família volta para a sua casa. Alguns dizem assim, pelo menos no Natal, vê se aparece lá em casa. Já notaram que é assim? E não vem só com arroz não, traz alguma coisa diferente esse ano. Ou seja, não está só ligado à questão religiosa, mas está ligado a uma questão cultural. Você que nos acompanha, eu não sei qual a câmera está me pegando, vou mirar nessa aqui. Vim a Natal, no período de Natal, para mim a cor mais bela do mundo. Como as nossas ruas estão bem enfeitadas, colorido. Aqui a árvore de Mirassol e a Ponta Negra faz gosto. A gente fica assim, nossa, como está bonito, quantas luzes. Mas deixa eu fazer uma propaganda aqui também. São Gonçalo do Amarante Nelson está bonito também, viu? Como está investindo lá em São Gonçalo. Extremóis, gente, Extremóis, como a Grande Natal está brilhando, relembrando, assinalizando sobre o nascimento de Jesus. O que falar da nossa Parnamirim? Ou seja, nós estamos vivendo o clima de Natal. E eu não vou gastar tempo com Papai Noel, que eu não estou falando para criança não. Eu vou falar do grande Deus que realiza o impossível por nós, a saber, o Todo-Poderoso Jesus Cristo. É isso que eu quero falar nessa noite para você. Sabe, ler esse texto aqui e acreditar não é fácil. Vou falar isso de novo consciente. Você está lendo o texto, que tem uma jovem, Maria tinha aproximadamente de 14 a 15 anos. De 14 a 15 anos, diz a tradição, a história, que Maria tem essa idade. E José tinha de 30 a 32 anos. Por isso que quando Jesus está com 30, 33 anos, não aparece mais a narrativa da presença de José. Tudo indica que ele já tinha falecido. Ora, o texto, vou contar para vocês. Veio um anjo da parte de Deus, Gabriel, enviado por ele a uma cidade chamada Nazaré. Quase toda cidade do Brasil tem uma rua, um bairro chamado Nazaré. Olha a influência cristã. Nós temos um bairro em Natal com 32 a 35 mil pessoas, chamado bairro de Nazaré. De 32 a 35 mil pessoas naquela região. Então, foi um anjo enviado a uma cidade chamada Nazaré, a uma jovem de 14, 15 anos chamada Maria, desconhecida, ninguém sabia quem era essa menina. O fantástico da história de Deus é que Deus não prepara publicamente quem Ele vai usar, mas Ele prepara na eternidade quem Ele vai chamar. Diferente de nós políticos, diferente de nós que treinamos os nossos filhos para seguir a carreira política, eclesiástica, médica, Deus não prepara nesse sentido como nós preparamos. Deus tira do anonimato quem Ele quer para a glória dEle. É interessante, uma jovem, Maria, veio um anjo e disse assim, eu vou ler para vocês.
Verso 28, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhes dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Até aí tudo bem, até aí 100% de opa, muito obrigado, anjo, venha e sinta-se à vontade, muito obrigado por essa mensagem. Sabia que a palavra anjo, que vem do grego angelos, significa mensageiro? Por isso que todas as vezes na Bíblia, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, quando vem um anjo, ele sempre traz uma mensagem ao mensageiro. Teve uma época na nossa igreja eclesiástica brasileira, 90 a 2000, que tinha até um canto assim: tem anjos voando neste lugar, descendo, subindo. Mas olha, se não vier com nenhum recado da parte de Deus, não apareça para assombrar a gente, não. Porque todas as vezes que aparece a palavra anjo, significa aquele que tem uma mensagem da parte de Deus. Por isso, meu querido, cuidado. Você pode estar vendo um anjo dançando, pulando, mas se ele não tiver nenhuma mensagem, sai de perto, porque vai ser marmota e vai confundir tua cabeça. Porque todo anjo que vem da parte de Deus tem uma mensagem para ser dada. Aqui está o texto. Essa menina ficou 10. Nossa, quer dizer que isso tudo vai ser do meu filho. Aí ela diz assim: só que tem um detalhe. Eu acho que ela tem cabelo longo. Eu não tenho relação com homem nenhum. Que história é essa? Eu sou virgem. Eu não me deitei com o meu noivo José. Eu guardo a minha integridade. Aí diz o texto, dá uma olhadinha por favor. Respondeu-lhe, então, verso 34, então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Eis aqui o que acontece, o que eu vou chamar de mistério da fé. Nós estamos diante de um texto que é o mistério da nossa fé. E sabe o que é mistério? Não tem nada a ver com assombração, viu? Mistério da meia-noite, lembra daquela novela, daquela música? Mistério da meia-noite. Não tem nada a ver com assombração. Nossa, isso é um mistério. No grego, a palavra mistério, quando é usada, é assim: eu leio, eu sei o que eu estou lendo em português, eu sei que eu estou compreendendo, mas não tenho como aquilatar, eu não tenho como perceber essa aí. Não é possível. Todo mistério requer de nós fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu vou ler agora é um mistério que qualquer pessoa, não precisa ter nem o primeiro grau, nem o fundamental 1, nem 2, não precisa nem ter conhecimento técnico. Sabe que para ter filho tem que ser um homem e uma mulher. Tem que ter relação, tem que ter tradução de material genético. É óbvio. Maria, de forma assertiva, diz: eu não tenho relação com homem nenhum. Aí vem agora o que requer de nós fé. Aqui começa a fé. Deixa de ser um relato histórico para ser um convite à fé. Sem fé, você não abraça essa mensagem. Olha o que diz o anjo. Diz o texto. Verso 35, você pode ler comigo na sua voz? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ei, aqui foge minha razão. Aqui eu me calo. As minhas ponderações racionais, cognitivas, calam-se aqui. E eu vou citar Søren Kierkegaard. Aqui eu dou um pulo de fé. É um salto de fé. É um salto de fé. Esses dois pedaços de madeira aqui, que faz uma cruz e lembra quem? Jesus. Me convida a dar um salto de fé. Historicamente, não tem como negar que ele existiu. Não tem. É um cidadão judeu que foi citado por escritores seculares.
como Joséfos. Joséfos foi escritor, historiador da vida dos judeus. Ele chega a dizer: um tal de Cristo tem perturbado a Galileia, a Palestina. Historicamente falando, história de forma histórica, não tem como negar, Jesus existiu. A historiografia, os relatos. A questão é, e ele existiu como o texto sagrado está falando? Aí é outra história. Aí é outra história. Muitas vezes nós nos acomodamos e seguimos o Jesus histórico. O Jesus histórico. Mas a questão é, você já deu o salto de fé para abraçar o mistério da tua fé? Olha o que diz o texto: descerá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá. Todo o material humano, genético do nosso Salvador, quando João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo assim que ele, todo o material humano, genético, veio de Maria, da placenta dela, tudo da mulher. Lembrando aquele texto de Gênesis 3,15, da semente da mulher, Deus levantará aquele, da semente da mulher, da semente. O texto é claro, só que a gente não sabia como que isso ia acontecer, nunca se ouviu falar. E na leitura que foi feita já hoje, tanto de manhã como à noite, fizemos questão de fazer a leitura da terceira semana, do terceiro domingo da Anunciação, que fala: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Como é que a virgem vai conceber e manter sua integridade? A semente da mulher. E a gente chega ao texto de mistério e diz: o poder do Altíssimo vai te envolver. Como isso é possível? Isso não é possível humanamente falando. Mas o que é impossível a nós nunca foi problema para Deus. Então, meu convite nessa noite a você é não apenas seguir o Cristo histórico, o Cristo do cristianismo, mas seguir o Cristo concebido por obra e graça do Espírito Santo. Olha o que diz o texto, gente boa, gente amiga. Você pode ler comigo o verso 37? Porque uma só voz, lê comigo, por favor. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quero dar ênfase nessa explicação aqui. Deus só vai agir de forma que vai quebrar a regra da normalidade nossa, da gravidade, de tudo, quando Ele colocar sua palavra em xeque. Ele disse: eu prometo que da semente da mulher irá sair o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, que é o símbolo para Satanás, o enganador. Deus só vai agir de forma que foge ao nosso modo operante de ser, quando Ele colocar sua palavra em jogo, quando Ele prometer. O que Deus prometer, Ele irá cumprir, mesmo que isso não seja lógico, nem possível, diante da nossa ciência e da nossa cultura. Deus é Deus, bendito seja Ele. Quando eu leio de forma passiva, tranquila, o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, eu paro e digo assim: meu Deus, eu tenho que crer. Diz que Jesus foi convidado a um casamento. Ele, seus discípulos e Maria também foi a essa festa, e faltou vinho. Ele é notificado, ele é provocado a resolver o problema. E Maria, sua mãe, diz: filho, faz aí, ajuda. Ele manda trazer umas talhas cheias de água e diz assim, olho no olho, gente boa: leva essas talhas ao provador, ao mestre de cerimônia. Não há nenhuma palavra mágica, não há nenhuma zoada. Enquanto os serviçais levavam as talhas para serem testadas, provadas, e dar a maior gargalhada, dizendo: aquele é um doido, aquele é um pilantra, é um enganador, nunca vai acontecer isso. E quando ele botou o copo, o caneco, a taça, e viu não aquela água incolor, inodora, mas algo com cor de vinho, e o rapaz disse: o que é que está acontecendo? Que doideira é essa? O que é que está bagunçando esse universo? O que é que aconteceu aqui? E quando o rapaz prova o vinho, diz assim: rapaz, que colheita tardia. Eu gosto desse vinho. Que colheita tardia. É muito gostoso. Geralmente se oferece o melhor vinho no
começo e não no fim. Os boy, os serviçais, olhavam um para o outro assim: cara, tu viste alguma zoada? Não. Só a título de reflexão. Nós precisamos de 5 vezes toda a energia da terra para transformar átomo de água em átomo de vinho. Isso é impossível. Temos que ter essa força de energia, 5 vezes toda a energia da terra para quebrar isso. Ou seja, a terra vai para a cocuia, a terra se acaba. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém. Só estou usando esses 2 parâmetros de milagre que provoca a nossa fé. Natal para nós é dizermos assim: o Deus do impossível lembrou de nós e visitou a nossa história. O Deus que quebra as regras que são impossíveis de não terem consequências danosas para nós. Ele quebra a regra porque Ele é Deus, é poderoso. E o que era para nos destruir, a gente nem sabe o que aconteceu. Milagre nas mãos de Deus é matéria-prima para nos chamar a atenção. Natal é o milagre de Deus que nos chama a atenção dizendo: eu te amo e te perdoo na manjedoura. Vamos lá, gente boa, gente amiga. O Deus que realiza o impossível. Veja a confiança que salta aos nossos olhos. Em primeiro lugar, confiança diante do inesperado. Do verso 26 a 30 nós encontramos essa confiança. É o que ela diz, por favor, dá uma olhadinha, lê comigo. Verso 32 e 33, por favor, você pode ler comigo? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Gente, geralmente quando eu dou essa aula de teologia, minha especialização no mestrado é em cristologia, isso é quase um semestre só nesse texto. Aqui nós encontramos a linhagem sagrada, humana. Jesus não é filho de Davi. Davi para Jesus está no mínimo 1000 anos de distância. 1000 anos de distância. Imagina aí, um tempo que há 10 séculos de distância. Se Davi tem 3.000 anos de nós para Davi e nós para Cristo 2.000 anos, então de Davi para Jesus 1000 anos. Então não pode ser pai. O autor Lucas, que era um historiador e tinha formação médica, ele dá a sacada, mas guiado e orientado por Deus, e diz assim: Davi, seu pai. Alguém para que diz: como é que ele pode ser pai? É porque é a linhagem da semente de Davi sairá o Messias. Toda a intervenção, olha, escuta bem, eu estou sendo muito radical agora. Toda, eu não gosto de usar essas expressões nunca, sempre, todas as intervenções de Deus, de milagres espetaculares, é porque Ele está apresentando o Messias. Talvez nunca aconteça nenhum milagre na tua vida, nem na minha vida. Talvez o mar vermelho nunca mais venha se abrir. Mas sabe por que se abriu? Porque daquele povo iria sair a semente do Messias. Não queira botar essa carga teológica em você, dizer assim: o Deus do impossível vai fazer o impossível para mim. Talvez nunca Ele te faça, mas Ele te convida a olhar para a cruz e a manjedoura, dizendo: isso te basta, continua crendo em mim. Talvez você não seja curado de câncer, não tenha um melhor emprego, muitas coisas não aconteçam, mas já temos consolo e esperança suficiente. Jesus nasceu por milagre de Deus, isso me basta. E eu fui convidado, eu que não tinha nada a ver com a história, sem lenço, sem documento, sem Deus, sem promessa, nordestino lá de Caruaru, fui chamado pelo Evangelho. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui. Alguém falou de Jesus, e este menino, tenho 55 anos, não dá para ficar todo... E quando eu era menino, ouvi esta voz, e essa voz foi entregue pelo convencedor, que é o Espírito Santo. E cá estou eu, com vocês, dizendo: eu tenho problemas,
tem luto na minha casa, tem suicídio na minha casa, tem dores agudas, maiúsculas na minha família. Mas nós temos esperança, temos Jesus Cristo. Ele não prometeu nos livrar de tudo, mas já nos colocou todo o livramento na nossa frente, que é Jesus Cristo. Quem encontra Ele tem o maior tesouro. Louvado seja o nosso Deus por isso. Olha o que diz o texto. Davi, seu pai. Diz o texto. Davi, seu pai. E o verso 33, lê comigo, por favor. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia de Handel. Cabe aqui, não cabe? E ele reinará para sempre. E ele reinará para sempre. Me diga qual o império que sobrevive. Me diga, cadê Roma, a cidade eterna? A primeira vez que eu coloquei meus pés em Roma, eu disse, cadê a cidade eterna? Roma está em ruínas. A Roma antiga está com mais de 30 metros abaixo do atual pavimento. Cadê a França? Cadê a Inglaterra, que já foi? Que diz, Samuel, que o sol não se punha sobre o império da Inglaterra. Cadê os impérios dessa terra? Todo império passará. O império americano passará como todos os impérios passaram. Mas o único que há de permanecer é o reino dele, que é para a glória dele e é eterno. O seu reino não tem fim. Louvado seja Deus por isso. É este reino. Nós passaremos. Aqui eu me empolgo com algumas canções brasileiras, de Chico Buarque, com alguns cancioneiros o cancioneiro popular brasileiro. Ele chega a dizer, eu gosto daquela música, diz assim, o que será que será? O que será que será? E na construção da frase, da música, diz assim, aquilo que não tem medida, não pode ser medido e não pode ser pesquisado. Nós estamos diante do Deus que não tem medida. Nós é que temos medida e somos medidos. Nós passaremos porque temos medida. Temos tempo, temos espaço e nós estamos passando. Acredite, eu já tive cabelo e já fui magro. Eu estou passando, mas Ele não tem limite. O que não tem limite não pode ser medido. O que não pode ser medido não pode ser aquilatado. Fim. Por isso o texto é, e Ele reinará para sempre. Na noite de Natal, nós encaramos a finitude diante do infinito e dizemos, eu me entrego a Ti. Na noite de Natal, ao ler esse texto com a minha família, eu estou dizendo, há 33 anos que sou casado, com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, assim, nós estamos passando. A minha filha, que eu peguei há 30 anos atrás no braço, na noite de Natal, e chorava, dizendo, meu Deus, que responsabilidade. Hoje eu já não pego no braço, ela tem 30 anos. Aqui e acolá ela me pega brincando no braço, é que me pega no braço. E talvez meus filhos estejam me pegando daqui a 20 anos, 30 anos no braço, para fazer algumas necessidades. Nós temos limite, mas o meu limite encontrou aquele que me dá a paz na noite de Natal. O ser que não tem fim, Jesus Cristo. É este sentido de Natal para mim e para você. E Maria diz abertamente isso, confiança. E Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Você pode ler comigo o verso 34, por favor? Olha o que diz o verso de número 34. Lê comigo a uma só voz. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação. Ele responde, explica como vai ser, e é um mistério. Mas veja a confiança de Maria. Verso 38, podemos ler? Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Natal é noite de confiar na velha mensagem de esperança. Tem coisas que eu já pedi ao menino Jesus, que ainda não foi me dado, e talvez nunca me seja concedido, mas eu não estou continuando a seguir Ele na espera
da resposta do que eu pedi, mas do que Ele é na minha vida, já é suficiente. E mesmo que eu não receba o que eu pedi, continuarei dizendo, sim, estarei firme, crendo em Ti até morrer. Gente boa, além de confiança em Deus, diante do inesperado, reconhecimento do poder divino. O reconhecimento do poder divino. Olha o que diz o verso 31. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Olha o poder divino. Aí o verso também 37. Lê comigo o verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor há de se cumprir. A palavra promessa. O que Deus prometeu irá cumprir. Eu gosto muito de estudar alguns historiadores. Minha formação, tanto no mestrado, doutorado secular, é direito político e econômico, pela Universidade Mackenzie. Tenho meus escritos históricos e jurídico também. Quando eu estava lendo Marquês de Pombal, a Revolução do Pombalismo, eu fiquei encantado. Eu digo, nossa, como pode? Se a gente não tivesse a intervenção de Marquês de Pombal, o pombalismo, a Europa, Portugal e o Brasil estaria em maus lençóis. E eu tenho lembrança, quando eu botei também o meu pé e vi lá com a minha esposa, Marquês de Pombal, a sua casa, a sua estrutura lá em Lisboa, eu digo, nossa. Aí fui dizer para Ivaneide a importância de Marquês de Pombal. Certa vez ele disse isso, eu gosto de repetir. Nos púlpitos, os pastores. Nas cátedras, os doutores. Ele fez essa divisão, esse corte epistemológico. Nos púlpitos, pastores. Que tenham as suas melhores formações, mas sejam pastores que chora pelo rebanho e chora com o rebanho, que mesmo sendo muitas vezes instigado a desprezar o rebanho, mesmo assim, ele ama o rebanho como Cristo chamou o rebanho. Os doutores que querem manter seus status quo, as cátedras, vão para as cátedras. Essa semana eu estava no meio de 4 doutores na Uni, desde o reitor, o vice-reitor, secretária acadêmica, estava sentado, lá estávamos, a cátedra estava montada. É aqui que podemos jogar toda a nossa estrutura de cátedra, de cártula, de título. Mas na igreja, todos os títulos não valem nada, porque estamos diante do Senhor de toda a glória. A Ele, cale-se toda vaidade humana. E se não sabe o que vai falar, é melhor. Porque se não vai falar e dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra, aquele que é bem, é melhor ficar calado. Diante do nascimento dele, se você não sabe o que vai falar, é melhor ficar calado. Mas quando for romper o silêncio dos seus lábios, diga glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem ele quer bem. Aí eu faço minha prece nessa mensagem. Queira Deus nosso bem. Em nome de Jesus. A religião pode te levar a um Deus que não te quer bem e te explorar, e você vai viver como se Deus estivesse fazendo o teu bem. Mas Deus não é manipulado por nenhuma religião, nem pelos protestantes, nem pelos católicos, nem pelos evangélicos. Deus é livre, Ele quer bem a Ele, livremente escolheu. E sabe qual é o viés, o caminho de quem Ele quer bem? Aí eu vou citar outra cultura nordestina, outra expressão nordestina. Quem adoça os lábios do meu filho, Ivaneide, como é? Quem adoça os meus filhos, a mim me adoça. Quem adoça os meus filhos, beija os meus lábios, alguma coisa desse tipo. Quem beija o meu filho, adoça os meus lábios. Obrigado, Senhor. É isso aí. Quem beija o meu filho na manjedoura, na noite de Natal, adoça quem? Chama a atenção de quem para o nosso bem? De Deus. Natal é noite de beijarmos o Filho bendito de Deus, porque quem o beija e é sincero e é honesto, deixará sempre Deus com os seus olhos dizendo: você beijou o meu filho, você honra meu filho, sendo assim, eu te abençoarei. O bem de Deus passa
pela nossa devoção a Cristo Jesus. Vamos terminar, gente boa, gente amiga? Vamos terminar. Além de confiança diante do inesperado, além de reconhecimento do poder divino, submissão. Aqui eu me encanto, aqui eu fico admirado. Uma jovem de 14 a 15 anos, diante de uma baita responsabilidade, não sabia a dimensão que estava por vir. Se nós temos ainda uma sociedade machista, cultural, onde uma menina de 14, 15 anos, em algumas cidades e famílias, já sofre preconceito, pensa comigo, vem comigo, olho no olho. E há 2000 anos atrás, numa vila, com menos de 300 pessoas, o babado no instante corria. Nem precisava ter um WhatsApp para dizer, sabe quem está grávida, sabe quem está prenha, sabe quem envergonhou o nome da família, sabe aquela boazinha que nunca faltou um culto, aquela que se pousava. Ah, meus queridos, ainda bem que algumas decisões nossas é porque nós não conhecemos toda a dimensão das consequências. Ela não sabia. Mas Deus disse, eu serei contigo. Vocês sabem como ela teve que sair. Você acha que ela ficou na casa de Isabel 6 meses? Por quê? Só foi para cuidar de Isabel ou para esconder sua barriga? Para não ser apedrejada. E aqui tem alguns bons filmes que você pode ver. A Cor Púrpura, A Letra Escarlate, Em Nome de Deus. Filmes que retratam essa época, como as mulheres até então, antes da República, eram tratadas como coisa, como objeto. Seria mais uma que seria apedrejada e entrada para o hall de não vale a pena lembrar o nome dela. Mas o Senhor é Deus de graça e misericórdia. Sabe o que essa menina de 14, 15 anos disse? Por favor, lê comigo. Verso 38. Podemos ler junto a uma só voz? Então, disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que submissão. Diferente do pai de João, Zacarias. Veio o mesmo anjo, disse, enquanto ele estava, eu estou falando de um sacerdote já de idade, com mais de 55 anos. Então, vou ter como referência aqui. Ele entrou no templo, estava diante do material litúrgico judaico, queimando incenso. Quando o anjo do Senhor aparece, diz, você foi escolhido, sua esposa, Isabel, vai ser mãe. Ele disse, conversando água, rapaz, olha a minha idade, ela já é avançada. Aí o anjo disse, porque você está duvidando e não está submetendo o teu coração à revelação de Deus, você vai ficar calado. É a pior coisa para um padre, para um pastor, é perder a voz. É a pior coisa para um comunicador, é perder a voz. Ele ficou 9 meses sem falar nada. E quando ele saiu, a turma disse, e aí, qual foi a bênção lá dentro? Ele pegou uma tabuazinha, um tablet da época e disse, não estou podendo falar. E a turma instigou, investigou, fez de tudo. Ele deve estar fingindo, ele deve ser mais um explorador da fé, que inventa milagres. Vamos arrochar, vamos cercar, vamos de forma probatória ver se de fato ele perdeu a voz. Ele não disse nada. 9 meses depois, no dia do parto, nascimento, na São Januário, da época, nasce o menino. A família reunida disse, qual vai ser o nome do meu netinho, da minha sobrinha, do meu sobrinho? Aí algum disse, Zacarias Neto, né? Só pode ser Zacarias Neto, ou Zacarias alguma coisa. Eu quero falar. Ele disse, João. Aí alguém disse, mas não pode, porque João não é o nome da família, é como se fosse o nome do vizinho. Você vai colocar um nome que não é da tradição nossa, da nossa casa. João.
Quando ele escreveu e botaram o nome, ele falou: meu querido, Deus quebra regras sociais e mantém a nossa vida aos seus pés, porque é melhor obedecer a Deus do que as nossas culturas sem sentido muitas vezes. João, Maria fez a mesma coisa. Melhor, Maria foi submissa e disse: cumpra em mim o que o sacerdote da época não teve, o Simoncol. Que nessa noite nós possamos imitar Maria e não o sacerdote tão experiente, tão cheio de cultura religiosa. Entre uma jovem de 14, 15 anos e um senhor experiente, tarimbado, eu vos aconselho, na escolha, sempre cumprir a vontade de Deus. Mesmo que seja estranha, mas se Ele falou contigo, guarda isso no teu coração e Deus te acompanha na tua jornada. Essa é a minha palavra nessa noite, na terceira semana do Advento. Jesus é esperança, mas não é fácil crer se não for movido pela graça do Espírito em nosso coração. Deus muito nos abençoe e desejo a você uma noite de Natal de esperança. Eu não estou preocupado com a mesa agora não, tem uma melhor mesa possível, dentro do seu poder econômico, social, tem a sua melhor mesa, mas antes da mesa, beija o Filho do Pai, pois quem beija o Filho, adoça a boca do Pai. Que o Filho do Pai, do Todo-Poderoso, seja bem recebido na noite de Natal, na sua casa. Deus muito lhe abençoe. Que o Espírito Santo nos conduza a sermos cândidos diante da nossa ignorância, face aos mistérios de Deus. A paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Vamos curvar a cabeça e vamos orar?